Peraí. Foi? Foi. Fala, galerinha! Olha nós aí de novo para mais aquela super live de todas as quintas-feiras. É isso aí, galera. Hoje uma live mais do que especial, né? Dia 11 de julho, dia do socorrista. É isso aí, galera. Parabéns a todos os socorristas que estão ao vivo já e para todos os socorristas que estão nos acompanhando. E também muito obrigado pelo carinho de vocês me desejando parabéns, tá? Obrigado. Valeu, galera. Brigadão. Então hoje live mais do que especial para todos nós, né? Os futuros socorristas e os já socorristas profissionais. Galera, olha só, para quem não me conhece, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU Sudeste do Paraná, onde também acompanho o quadro de instrutores do SAMU, tá? E aqui no Grupos da Mais Brasil, então, faço parte da equipe pedagógica e quando é possível, eu também participo das aulas práticas, tá bom? Então, raramente vocês vão me ver fazendo as aulas práticas, mas quando eu consigo, eu acabo participando também. Beleza, galera? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live de número 124, nossa segunda live do nosso mini curso da Lei Lucas, né, galera? Vai fazer um mini curso, então, de 4 aulas. A primeira aula a gente já fez. A gente já falou, então, sobre a parada cardiorrespiratória e o protocolo de RCP em RN nas crianças, né, nos bebês acima de 29 dias e também no adulto, certo? E hoje a gente vai dar então um ênfase bem legal nos engasgos e nos afogamentos, tanto nas crianças quanto nos adultos. Legal? Vamos começar pelos bebês, depois vamos falar nas crianças e também a gente vai dar uma palhinha sobre o engasgo nos adultos. Legal, galera? Lembrando que a gente tem a última aula que é prática, né? Então tudo que é falado durante a aula teórica, a gente vai aplicar isso na prática na última aula. Legal? Então, sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu vou dar boa noite para essa galera aqui. É muita gente para me dar boa noite, mas boa noite para todos, então. Beleza, galera? Olha só. Você que realmente deseja se tornar socorrista, você que realmente quer se tornar socorrista, o Grupos da Mais Brasil tem uma página, vamos falar assim, tá? Mas é um grupo, tá? Uma plataforma, melhor dizendo, que se chama Mundo do Socorrista, tá? Nessa plataforma, galera, os assinantes da plataforma, você assina por mês, né? É um valor X por mês, e você tem acesso a todas as lives que já foram feitas até hoje aqui por mim, aqui no Grupos da Mais Brasil, tá? Então são 124 lives com essa, tá? Você vai ter acesso a 124 horas de aula, 99% delas direcionadas ao APH, certo? Aí também vai ter, galera, desconto no certificado, tá? Um desconto de 50% na aquisição do certificado. Você que está aí enriquecendo o seu currículo e adquirindo o certificado de toda aula que você assiste, você tem um desconto de 50% também, tá bom? Nos certificados que você adquirir. Também tem, galera, um curso de suporte básico de vida, tá? Curso completinho de suporte básico de vida lá dentro da plataforma, para você fazer. Ou tão conhecido então como SBV online, tá? E tem um grupo do WhatsApp onde tem uma galera aqui do Grupos da Mais Brasil que passa o dia todo buscando concurso, PSS ou qualquer tipo de forma de contratação, qualquer empresa que esteja contratando socorrista. E aí eles ficam postando lá as vagas de socorrista, técnico de enfermagem, enfermeiro, condutor socorrista, pessoal que pretende trabalhar nas rodovias pedagiadas. Cada vez que surge uma vaga, alguma coisa relacionada a isso, em todo o Brasil, o pessoal posta lá e aí você tem acesso a esse conteúdo também. Legal? Topzera, né? E olha só, galera, antes que eu me esqueça, é muito legal, né, ter um conteúdo gratuito de APH, né? Um conteúdo que salva vidas, que faz a diferença na vida de alguém, certo? Então, assim, o mais bacana seria se você se inscrevesse no nosso canal, marcasse lá o sininho de notificações, tá? E também nos acompanhasse nas redes sociais, no Instagram, do Grupos da Mais Brasil e tal, para você acompanhar tudo que a gente posta lá. Todo dia tem alguma coisa relacionada a PH, tanto no Instagram quanto aqui pelo YouTube. Então, se você ativar o sininho das notificações, você fica sabendo em primeira mão aí do conteúdo que a gente vai postar. Legal? Topzera, né? Então, já vamos começar a nossa live falando do nosso conteúdo, então, de engasgo, tá, galera?
Galera, olha só para vocês me entenderem. Entrando já no conteúdo. Nós, né, todo ser humano, temos o sistema respiratório. Nós temos vários sistemas, tá? Um deles, né, responsável pela respiração, é o sistema respiratório. E quando a gente fala em afogamento ou engasgamento, a gente está falando diretamente sobre o sistema respiratório, certo? Então, qual que é a ideia, galera? Primeiro, para a gente diferenciar, o afogamento, tá? Quando a vítima se afoga, ela é submersa a líquido, ou seja, a via aérea dela ou o corpo inteiro é submerso a líquido. Então o afogamento está relacionado a uma vítima que caiu na água, caiu na piscina, caiu no tanque, alguma coisa assim, e se afogou, foi submersa a líquido e esse líquido foi para o pulmão, tá? E aí existem os níveis de afogamento, tá? No primeiro nível de afogamento, então, a vítima só tosse, mas não precisa de atendimento especializado, tá tudo tranquilão, é liberado no local. No segundo nível de afogamento, a vítima tosse e espuma pela boca. Também é bem tranquilo, não precisa de atendimento e ela tem pulso periférico, tá? Bem tranquilo. No nível 3, a vítima tem pulso periférico ainda, mas tem bastante espuma pela boca, tá? Bastante espuma pela boca. E aí, depois tem o nível 4, que é quando a vítima além de bastante espuma pela boca, ela também não tem pulso periférico, tá bom? Daí no nível 5, a vítima ela não tem respiração, tá? Ela não respira, ela está em parada respiratória. E daí no nível 6, então a vítima está em parada cardiorrespiratória. Então, dividindo aí os níveis de afogamento. Algumas literaturas falam em 5 níveis e tiram o primeiro nível, que é da vítima que se afogou e só tosse. Inicia-se pela espumação pela boca, tá? Mas a gente divide algumas literaturas dividem em 6 níveis, começa pela tosse, ok? Então, só para vocês entenderem o que é um afogamento. Quando eu falo de engasgamento, é uma vítima que se engasgou com um objeto, com alimentação, alguma coisa que entrou na traqueia que não deveria, tá? Entrou no sistema respiratório quando a vítima estava fazendo alguma atividade, comendo, ou caminhando, ou chupando uma bala, e aí esse objeto foi para a via aérea, tá bom? Então isso é um engasgamento, é a vítima que está engasgada. E também tem algumas situações que as pessoas entendem como um engasgamento, que é o conhecido do entalamento, tá? É entalamento. É um pouquinho diferente. O entalamento é quando a vítima come alguma coisa, um alimento que é um pouco grande demais, tá? Um pouco grande demais para passar no esôfago, tá? Que é o caminho do estômago, da boca para o estômago, tá bom? E aí o objeto, né, esse alimento que a vítima comeu, chega no esôfago e não desce, ele não vem se passar, ele está muito rígido, não foi mastigado direito, enfim, e aí ele fica no esôfago, tá? E aí ele fica entalado no esôfago, por isso que é o entalamento. Ele não impede a respiração, no entanto a vítima não consegue engolir, tá? Aquele negócio fica ali incomodando, causa tosse, irritação, uma sensação de dificuldade respiratória e tal, porque ele faz uma pressão na traqueia e tal, mas não se encaixa como afogamento, bem como também não se encaixa como engasgamento. É o conhecido então por entalamento, é um alimento que ficou entalado no esôfago, do caminho da boca para o estômago, ok? Dividindo aí então, a gente entra um pouquinho mais aprofundado agora no assunto e falamos sobre a via aérea. Falar sobre, bem superficialmente assim, sobre a via aérea superior, que é composta pela cavidade nasal, né? Pelo os buracos do nariz e a cavidade nasal, que fica aqui na maçã do rosto, que a gente chama aqui a fossa nasal, que fica dos lados do nariz aqui. Então, também conhecida como cavidade nasal. Logo na sequência temos a faringe e logo na sequência, um pouco mais abaixo, temos a laringe, tá? E aí, no meio, ali praticamente composta, fazendo parte da faringe, temos a epiglote. Eu já vou falar sobre a função da epiglote. E aí descendo, né, logo abaixo, agora falando sobre a via aérea inferior, nós temos a traqueia, os brônquios e o pulmão,
tá? Tudo complexo de brônquios ali do pulmão, tá bom? E aí, tem o brônquio principal, que é um brônquio um pouco maior, né? Que a traqueia se divide em dois brônquios principais, o direito e o esquerdo, e na sequência ele se divide em vários brônquios que faz uma ramificação dentro do complexo pulmonar. Legal? E daí, como eu falei para vocês, nós temos então a epiglote, galera. A epiglote então é um órgão que fica ali composto, faz parte da via aérea superior, junto com a laringe, tá? E a epiglote tem a função ela se fecha temporariamente quando a vítima está engolindo alguma coisa, tá? Para proteger a via aérea. Então, quando a vítima vai engolir alguma coisa, seja líquido, seja alimento, o que for, a epiglote ela desce, tá? Ela fica nessa posição, mais ou menos, dentro da via aérea, tá? E aí ela desce protegendo a entrada da traqueia, direcionando o alimento para o esôfago, tá? Então ela se fecha temporariamente para direcionar o alimento ou o líquido, enfim, para o esôfago, garantindo que esse alimento tome o caminho correto, a direção correta, que é o esôfago em direção ao estômago, tá bom? Então essa é a função da epiglote. Mas quando isso acaba sendo atrapalhado por algum motivo, tá? Que a vítima ela vai respirar e engolir ao mesmo tempo, tá? Não, isso não pode acontecer, mas acontece, tá? Acontece às vezes da vítima engoliu alguma coisa, algum objeto, né, algum alimento, e esse alimento demorou um pouquinho para passar pela laringe, e a vítima respirou, tá? E aí a epiglote abriu para a vítima respirar e o objeto, o alimento, em vez de ser direcionado então para o esôfago, acabou entrando na traqueia, tá? Quando isso acontece, a gente chama isso de afogamento, tá? Aliás, a gente chama isso de engasgamento, tá bom? Então, quando isso acontece, a vítima se engasga. E o engasgamento, ele pode ser parcial e total, tá bom? Então, quando a gente fala de engasgamento, a gente tem duas situações que são específicas. O engasgamento parcial e o engasgamento total, tá? Um é muito tranquilo e o outro é muito complicado. No entanto, o engasgamento parcial, se não manejado da forma correta, ele pode se tornar um engasgamento total, certo? Vamos pensar na seguinte situação, uma coisa que acontece muito com crianças, tá? A criança engoliu uma moeda, tá? E aí a moeda está de pé ali na via aérea. A moeda foi para a traqueia, digamos. Está de pé na traqueia. Tem espaço para o ar passar dos dois lados da moeda com tranquilidade. Só que obviamente que, como mecanismo de defesa do corpo, o corpo a traqueia ela começa a tentar se defender daquele objeto que está ali de forma errada, né? Então ela começa a estimular uma tosse na vítima. E a vítima sente que aquele negócio está ali incomodando e começa a tossir, como mecanismo de defesa para expulsar aquele objeto dali. E o que acontece? Quando isso acontece, se a vítima se agitar muito, ou se as pessoas têm o costume de chegar e dar um tapão nas costas, jogar para cima, beber, principalmente, movimentar, assoprar no rosto, quando isso acontece, levando em consideração esse caso específico da moeda e alguns outros objetos que também podem fazer essa condição, a moeda pode virar, tá? E uma vez que ela vire, durante esse saculejo que você está dando na criança aí, ela virar, aí ela fica no formato plano, né? E aí sim ela pode causar uma obstrução total na via aérea. E assim são os demais objetos que têm formatos irregulares, tá? Então quando o objeto tem um formato irregular, ele cai na via aérea, né? Ele foi direcionado ao estômago, mas durante o trajeto ali pela faringe, a vítima respirou e aí o objeto foi direcionado, a epiglote ali subiu, não direcionou o objeto para o esôfago e o objeto entrou na traqueia, certo? Quando esse objeto ele tem uma superfície irregular,
ele entra na traqueia. A traqueia, para vocês entenderem, é uma espécie de cano, tá? É esse cano que vocês conseguem sentir no pescoço aqui, ó, tá? Se vocês fazer essa avaliação, vocês vão sentir que é uma espécie de cano rígido, tá? E aí ele começa mais largo e vai estreitando. Antes de chegar no pulmão, ele estreita um pouquinho, tá? E aí, muitas das vezes, o objeto ele é compatível no primeiro momento, tá? Ele é compatível, ou seja, ele cabe dentro da traqueia no primeiro momento. Mas conforme ele vai descendo e a traqueia vai estreitando, chega numa altura que ele não passa mais. E aí ele causa obstrução, tá? Se esse objeto tem uma superfície irregular e ele cai de uma forma, né, objeto ou alimentação, enfim, ele fica em um formato que o ar ainda passe, tá? Que o ar ainda passe por ele, a vítima tem um engasgo parcial, tá? E aí muitas vezes você pode chacoalhar, bater nas costas, jogar para cima, que nada vai acontecer. Ele entalou ali, no entanto ele entalou num formato em que o ar ainda passa, pelo seu formato ser irregular, certo? Não vai acontecer nada. No entanto, não tem como saber, certo? Quando a gente não tem como saber isso, também não tem como você estar chacoalhando essa criança. Porque esse objeto ele pode ter uma superfície que seja mais regular, mais plana, e durante esse saculejo que você faz na criança, você pode acabar posicionando esse objeto com essa superfície, causando uma obstrução total, tá? Que foi o caso da moeda, mas agora levando em consideração um outro objeto, certo? Quando causa uma obstrução total, aí sim não há passagem de ar, né? Aí não há passagem de ar, aí o caso se complica muito, tá bom? Então, o engasgo ele pode acontecer de duas maneiras, né? Parcial e total, legal? O afogamento em 5 níveis ou 6, como algumas literaturas falam, tá bom? Então, vamos dar sequência. Dando sequência então, galera, só para vocês me entenderem, quando a gente fala sobre o afogamento, tá? Vamos retomar o afogamento. Como ele acontece nesses 6 níveis, tá? Como ele acontece nesses 6 níveis, a intervenção no primeiro nível é desnecessária, no segundo nível também é desnecessária, tá? No terceiro nível indica que a vítima seja conduzida. Muita salivação pela boca, no entanto, a vítima ainda tem pulso periférico, tá? Pulso periférico que eu falo é o pulso radial, legal? Então a vítima ainda tem pulso e tal, é bem tranquilo, tá bom? Já quando passa para o nível 4, a vítima agora ela tem bastante salivação pela boca, muita, né, salivação pela boca, e essa salivação pela boca já chegou, né, significa que ela ficou um período grande embaixo da água e tal, e aí a vítima já perdeu o pulso periférico, ela já entrou em mecanismo de defesa, que o pulso agora está sendo preservado apenas para pulmão, coração e cérebro, tá? Aí quando a vítima já não tem mais pulso periférico, é necessário o pedido de ajuda, é necessário levar a vítima muito mais rápido para o hospital. Na sequência, a vítima entra em parada respiratória, tá? Então entrou muita água no pulmão e agora ela não consegue respirar, tá bom? Agora a vítima não consegue mais respirar porque tem muita água no pulmão, certo? E aí na sequência, nós temos então também é um caso em que vai precisar de um atendimento hospitalar, né? Atendimento pré-hospitalar. E nesse caso, é um dos casos em que o socorrista ou quem for atender essa vítima em afogamento, em parada respiratória, vai fazer ventilações mecânicas na vítima, certo? Vai abordar a vítima então, a vítima geralmente ela está inconsciente, não consegue, também com parada respiratória, e aí você vai checar pulso e respiração simultaneamente na vítima inconsciente, conforme o protocolo de atendimento pré-hospitalar. Checou o pulso e respiração simultaneamente, e você vai ver que tem pulso, tá? Geralmente é um pulso rápido já, o coração já está entrando, né? Tá rapidão. Se ficou um pouquinho mais de tempo na água, agora
o coração já cansou de acelerar para compensar a falta de oxigênio e agora ele já começa a entrar em sofrimento também e diminuir o ritmo cardíaco, que se chama bradicardia, tá? Então ele ficou bradicárdio porque já ficou um tempo sem oxigênio. Se é num primeiro momento, ele tem um pulso legal, mas já há uma ausência de respiração por o coração ter sido inundado então de líquido, certo? E aí, nessa condição, é necessário fazer a respiração mecânica, ou seja, também conhecida como ventilação mecânica. A ventilação mecânica é feita geralmente com bolsa, válvula, máscara, tá? Ou também conhecido como AMBU. Na verdade, o AMBU é a marca do equipamento, dos equipamentos, bolsa, válvula e máscara. E aí, que são equipamentos desmontáveis ali, separáveis, que podem ser encaixados com outros, enfim. Mas o AMBU é a marca dele, tá? Então a gente chama de bolsa, válvula, máscara com reservatório de oxigênio. E aí a máscara é acoplada ao redor da boca da vítima e são feitas ventilações mecânicas, ou seja, acoplo bem a máscara na boca da vítima, abro a via aérea e faço a ventilação mecânica. Essas insuflações devem ser feitas num primeiro momento, tá? No primeiro momento, assim que abordada uma vítima em parada respiratória, deve ser feita uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos no adulto e na criança uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos, tá? Então eu posso contar lá 1001, 1002, 1003 e ventilo a criança. Se for o adulto, eu vou contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 e ventilo, tá? A criança tem uma preferência maior de oferta de oxigênio, então a gente vai fazer uma ventilação mais rápida para ela, ofertar uma quantidade maior de oxigênio. E essa ventilação ela tem que ter uma pressão positiva. Para quê? Para que o ar entre no pulmão, tá? Ele entre forçadamente no pulmão e tome o lugar da água, ou seja, ele entre lá e faça com que a água saia, tá? E aí, se tiver uma pressão boa e uma ventilação adequada, o ar vai tomar o espaço dessa água dentro dos brônquios, lá no pulmão, né? Dentro dos canais da via aérea, dos brônquios, enfim. E o ar vai sair, a água vai sair e o ar vai entrar. Se for uma pessoa que está afogada há pouco tempo, só fazendo as ventilações, aí média de 30 segundos, 40 segundos de ventilações, há uma grande possibilidade dessa pessoa voltar a respirar simultaneamente e muitas das vezes recobrar a consciência também rapidamente, certo? Se a vítima não recobra a consciência, eu continuo ventilando essa vítima por um período de 2 minutos, tá? Então, eu ventilo por 2 minutos e reavalio. Ventilo 2 minutos e depois de 2 minutos eu vou checar pulso e respiração novamente. Às vezes, essa vítima demonstra uma vontade de respirar, uma tentativa de ventilação, e outras vezes não. Outras vezes a vítima já parou o coração de bater também. A vítima já entrou em parada cardiorrespiratória agora. E aí, se eu faço ventilações por 2 minutos e vou reavaliar e a vítima ainda está em parada respiratória, eu continuo ventilando. Se ela está fazendo esforço para respirar, tentando respirar, eu auxilio na ventilação mecânica. E se a vítima estiver em parada cardiorrespiratória, no momento em que eu checo o pulso, depois desses 2 minutos de ventilação, e ela estiver em parada cardiorrespiratória, agora o coração já parou também, a minha ventilação não foi legal, ou já é tarde demais, a vítima evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, agora eu paro a ventilação mecânica e inicio as compressões torácicas, e aí sim eu inicio o protocolo de RCP, como a gente falou na outra aula, tá? No adulto 30/2, na criança de 29 dias a 2 anos 15/2 e no RN 3/1, tá bom?
E aí eu dou sequência nesse formato. Legal? Se a vítima esboçou alguma reação, vomitou água e começou a querer respirar novamente, eu coloco essa vítima em decúbito lateral direito, tá? Então eu deito ela em decúbito lateral direito e coloco ela na posição de resgate. Vou mostrar isso na prática para vocês, tá bom? Deito ela em decúbito lateral direito e coloco na posição de resgate, via aérea aberta, para que a água que tiver no pulmão ali vá saindo e ela comece a respirar novamente com tranquilidade. Tá bom? Tranquilão, né? Quanto à respiração, a ventilação é bem tranquila no afogamento, certo? Agora, se eu abordo uma vítima que está no nível 6 do afogamento, ou seja, ela já está em parada cardiorrespiratória, tá? Foi retirada da água, eu cheguei, abordei, chamei, não responde, checo o pulso e respiração simultaneamente, pulso central e respiração simultaneamente, e eu vejo que a vítima não tem pulso e não respira. Ela já está em parada cardiorrespiratória. Essa é uma vítima que eu vou iniciar o protocolo de RCP. Só que no afogamento, o protocolo de RCP é um pouquinho diferente, tá bom? Então, no afogamento, o protocolo de RCP, ele é iniciado pelas ventilações, tá? Assim como a gente fala dos outros protocolos de parada cardiorrespiratória, inicia-se por compressões, depois ventilações, no afogamento inicia-se por ventilações e depois segue-se o protocolo de compressões. Como que funciona isso? Então, no primeiro momento, abordei a vítima inconsciente, checo o pulso e respiração ausente, ambos, tá? A vítima pode até ter pulso e não respirar, mas ela não pode não ter pulso e respirar, tá? Se ela não tem pulso, ela também não respira, legal? Então, abordei, chamei, inconsciente, chequei pulso central e respiração completamente ausente. Vítima em parada cardiorrespiratória por afogamento. Essa vítima, ela vai receber 5 ventilações de resgate, bom? E essas ventilações de resgate devem ser feitas uma por segundo, tá? É uma na sequência da outra. E cada uma delas deve durar um período de 1 segundo. Tá? Então eu vou, ventilo uma, ventilo duas, ventilo 3, ventilo 4, ventilo 5. Fiz 5 ventilações, agora sim, a partir daqui eu inicio o protocolo de RCP, de acordo com o tamanho da minha vítima. Se for um bebê de 0 a 28 dias, inicio o protocolo 3:1 na RCP e uma ventilação. Se for um bebê acima de 29 dias até 2 anos, eu inicio o protocolo 15 compressões para 2 ventilações. E se for um bebê acima, né, uma criança acima de 2 anos até a fase adulta, até a faixa etária aí da melhor idade, né, como o povo fala, até a idade se tornar uma pessoa idosa, eu sigo o protocolo 30:2, 30 compressões para 2 ventilações. Mas no afogamento sempre inicio por 5 ventilações de resgate, certo? Então, abordei a vítima de afogamento, caiu na água lá, tá tossindo, só legal, beleza, nível 1, tranquilo, não precisa de atendimento. A vítima ficou um pouquinho mais na água, tirei da água, tá com uma salivação, um pouco de espuma pela boca ali, mas na sequência ela já recobra a respiração espontânea, fica um pouquinho ofegante, mas na sequência já estabiliza, legal, não precisa de atendimento. Na sequência, nível 3, a vítima tem uma grande salivação pela boca, mas continua com o pulso periférico preservado. É necessário chamar ajuda, é necessário que ela seja atendida por um médico e é necessário eu colocar essa vítima em decúbito lateral direito também, tá? Para que na posição de resgate ela respire melhor e se sobrou algum pouco de líquido ainda nas vias aéreas ou no pulmão, que pela lei da gravidade no decúbito lateral direito acabe saindo, legal? Na sequência, abordei a vítima, esse período que a vítima vai ficar ali na posição de resgate e até o socorro chegar, e se necessário, o socorro também vai levar na maca ou na prancha desse mesmo jeito, tá? Na sequência, nível 4, então, a vítima tem uma grande salivação pela boca, tá?
E aí eu vou checar pulso periférico, ela não tem pulso periférico. Tem pulso central, mas não tem pulso periférico. Também decúbito lateral direito e monitoro até o socorro chegar, certo? Monitoro, ver se ela não para de respirar. Se ela parar de respirar, ela evoluiu para o nível 5. Se ela não parar e ir melhorando, beleza. E se ela parar de respirar e parar o coração também, ela evoluiu para o nível 6, tá? Na sequência, se eu abordar uma pessoa, tirar da água, já está inconsciente, checo o pulso, olho para o tórax, não respira, parada respiratória, inicio as ventilações de resgate por um período de 2 minutos. Uma ventilação a cada 5 segundos. Na criança, a cada 2 ou 3 segundos, uma ventilação, certo? Se eu abordei, checo pulso depois de 2 minutos, tá? Depois de 2 minutos de ventilação, checo o pulso. Se tem pulso e voltou a respirar, beleza, decúbito lateral direito e monitoro. Se não tem pulso e não voltou a respirar, eu continuo fazendo as ventilações. Se tem pulso e não voltou a respirar, eu continuo fazendo as ventilações, tá? E se não tem pulso agora, obviamente que não vai ter esforço respiratório também, não vai respirar, eu inicio o protocolo de RCP. Agora, se eu abordo a vítima, tá? Se eu abordei a vítima, foi tirada da água, né, por mim ou por alguém, tiramos essa vítima da água, e eu chego, me aproximo, chamo ela, não me responde, eu checo o pulso central e respiração e não tem nada, nem pulso central e nem respiração. É uma vítima em parada cardiorrespiratória. Inicio por ventilações de resgate, uma ventilação a cada segundo, 5 ventilações. E depois, na sequência, inicio o protocolo de RCP, certo? Então, faço 5 ventilações de resgate, seja bebê, seja criança ou seja adulto. 5 ventilações de resgate. Na sequência, inicio o protocolo de RCP. 30 para 2 no adulto, 15 para 2 no bebê e 3 para 1 no RN. Legal? Então, bem tranquilão. Também, galera, para realizar o protocolo de ventilação nessas vítimas, existe a bolsa válvula máscara adequada para cada tamanho, tá bom? Então, tem o ambu de RN, né, o bolsa válvula máscara de RN, que é pequenininho, com a máscara pequenininha também. Tem o infantil, que é para criança pequena, que é um pouquinho maior do que o do bebê e menor que o do adulto, e daí tem o grande, que é para o adulto, certo? Se você for, vamos pensar no seguinte, se você for fazer a ventilação boca a boca, pode fazer? Pode. Deve fazer? Não. Tá bom? Deve fazer? O protocolo fala que não se deve fazer. No entanto, se teu pai, tua mãe ou teu filho, é óbvio que você vai fazer uma ventilação boca a boca, certo? Então, assim, se for um RN, só as bochechas cheias de ar, você enche as 2 bochechas cheias de ar e larga só isso na boca da vítima. Acopla a boca ao redor da boca da vítima, segura no nariz e larga só as bochechas cheias de ar. É o suficiente para os pulmões desse bebê, tá? Acima desse período, você viu que o pulmão tem um pouquinho maior. Aí eu posso soltar um pouco do ar do meu pulmão. Não todo. Um pouco do ar do meu pulmão. Menos da metade ou até a metade no máximo, tá? Então eu vou fazer uma ventilação, mesmo esquema. Seguro no nariz, acoplo a minha boca ao redor da boca da criança e metade, um pouquinho menos da metade do ar do meu pulmão. É o suficiente para o pulmão dela, certo? E aí, se for um adulto, né, conforme vai subindo, aumentando a idade dessa vítima, um adulto eu posso largar todo o ar que tem no meu pulmão, se for proporcional ao nosso tamanho. Exemplo. Ventilação com todo o oxigênio que tem no meu pulmão. Agora, mesmo esquema, seguro, tranco o nariz, acoplo a boca ao redor da boca, abro via aérea e largo o ar lá dentro e deixo sair de volta. O pulmão vai encher, vai fazer a troca gasosa e vai sair novamente. Tá bom? Então, se for fazer a ventilação boca a boca, esse é o esquema. É importante que você tenha, né, que o socorrista tenha um filtro de ventilação mecânica
ou a máscara Pocket, ou Pocket Mask, né, que chama, ou, obviamente, que você não vai ter um ambu, né, uma bolsa válvula máscara aí no teu kit de primeiros socorros, mas um filtro de ventilação mecânica, ou uma máscara Pocket, é topzera para ter no seu kit. Eu tenho no meu kit que fica no meu colete e no meu corpo, quando eu estou usando, eu tenho um filtro, e no meu kit de primeiros socorros, na minha mochila, eu tenho uma máscara Pocket e mais um filtro. Então é bacana ter nesse caso, né? Nesses casos de parada respiratória ou de parada cardiorrespiratória, essa ventilação ela se aplica também na parada respiratória, tá? Se você optar por realizar a ventilação boca a boca na vítima em parada respiratória, também segue o mesmo protocolo de tamanho e quantidade de ar que você vai largar aí no pulmão da vítima. Legal? Segue o mesmo protocolo. Bebê, só as bochechas cheias. Criança, menos da metade da capacidade do pulmão de um adulto. E o adulto, a capacidade, ou seja, todo o ar do seu próprio pulmão para o pulmão da pessoa. Legal? E aí, segue a frequência, assim como a gente falou. Legal? Topzera, né? E aí, na sequência, então, agora falamos bastante sobre afogamento. Vamos evoluir, então, para o engasgamento. Então, olha só, galera. O engasgamento, como eu falei para vocês, ele pode se apresentar parcialmente ou totalmente, certo? Pode ser um engasgo parcial, como pode ser um engasgo total. Quando a gente fala de engasgo parcial, a gente fala naquela vítima que ela tosse, ela respira embora com dificuldade, legal, topzera, não está comprometida completamente a via aérea dela. Então é uma vítima que eu posso acalmar ela, pedir para que ela respire com calma, posicionar ela sentada de uma forma calma, tranquila, e pedir que ela fique respirando com calma até que o socorro chegue. O socorrista vai fazer a mesma coisa, vai colocar essa vítima na viatura, sentada de preferência, ou numa posição que ela fique confortável para ela respirar, e vai levar para o hospital, tá? O socorrista não vai mexer nessa vítima, tá? Ah, vai dar um tapinha nas costas, funciona? Muitas das vezes funciona, olha só, muitas das vezes funciona. No entanto, golpear as costas de uma vítima que está em engasgo parcial pode aumentar o risco desse engasgo parcial se tornar um engasgo total. Se isso acontecer, a pessoa que golpeou para tentar desengasgar tem que saber fazer a manobra de desengasgo, certo? Porque aí você tinha um quadro que não era bom e agora você tem um quadro que é muito ruim. Tá? Você tinha uma pessoa engasgada que não é legal, mas é bem tranquilo, você acalma ela, a abordagem é calma, tranquila, tenta acalmar essa pessoa, coloca ela sentada, respira junto com ela, pede para que ela siga o teu ritmo de respiração e aí você vai diminuindo o teu ritmo de respiração, enchendo o pulmão, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, inspirando e expirando com calma e tranquilidade, para acalmar ela também. Legal? Se ela acalmar, diminui a frequência respiratória dela, uma vez com a frequência respiratória diminuída, vítima mais calma, mais quietinha, esse objeto vai ficar lá dentro. Menos chance dele mudar de posição, certo? E aí, acalmo ou levo para o hospital ou aguardo, né, aciono o pedido de ajuda, ou ligo 192, SAMU, ou não sei qual que é o tipo de atendimento que você tem aí na tua região, e vai encaminhar para o pronto atendimento, primeiros socorros, enfim, para onde for necessário, qual for a referência aí da tua localidade, certo? Agora, quando a gente tem um engasgo total, galera, aí a coisa complica, tá? Quando você tem um engasgo total, significa que esse objeto, esse alimento, um líquido, né, um leite pastoso, né, os bebês, né, que às vezes tomam a fórmula, e aí essa fórmula, se ela ficar um pouco parada antes do bebê tomar ali, ela dá uma esfriadinha, ela fica pastosa, tá? Ela dá uma engrossada. E o bebê não tem um controle completo, assim como um adulto, para controlar a epiglote, ou seja,
controlar enquanto toma e respira ao mesmo tempo. Sem falar que tem bebê que tem refluxo, que aí vomita com facilidade, aí o leite vai para a via aérea, ele vem de baixo, bate na epiglote e vai para a via aérea, causa aquela tosse, essa tosse irritante que causa no bebê aí, que ele dá aquela broncoaspirada, é parcial, é tranquilo. Muitas das vezes o tapinha nas costas resolve, tranquilo. Agora é um líquidozinho que caiu ali no pulmão. É um leite, é alguma coisa tranquilo. Agora se é um objeto, né, um brinquedo ou um alimento pastoso, ou rígido, carne, enfim, um pedaço meio grande que foi para a via aérea. Como eu falei antes, a traqueia ela é mais grossa em cima e mais fina embaixo, ou seja, mais larga em cima e mais estreita embaixo. Então, quando cai um objeto ali, no primeiro momento, muitas das vezes ele é compatível com o tamanho da traqueia, ele cabe. Mas quando vai descendo, ele vai afinando e aí chega numa altura que ele não desce mais, e aí ele causa uma obstrução total. Quando causa obstrução total, agora sim, se aborda a vítima, se olhou para a vítima está com o olho arregalado, tentando respirar, a boca já começa a ficar toda cianótica, dá um desespero e ela não consegue respirar. Aí sim é necessário realizar a manobra de desengasgo, tá bom? E aí como que será feita essa manobra de desengasgo? Bebê, abordei um bebê, não tem faixa etária de idade, ok? Não tem faixa etária de idade. Algumas literaturas falam sobre idade, mas na verdade não se deve seguir a idade, e sim seguir conforme o tamanho da vítima e o tamanho do seu antebraço, tá bom? Então assim, abordei o bebê, olhei, peguei o bebê no colo, estimulo a planta dos pés, tá? A planta dos pés do bebê é sensível, então eu dou uma batidinha na planta dos pés, chamo, né, bebê, bebê. Se esse bebê ele consegue respirar, ele vai chorar, ele vai olhar para mim, ele vai estar respirando, né? Então é um engasgo parcial. Agora, se ele está num engasgo total, ele olha com o olho bem, que nem diz outros, bugalhado, bem regalado, e a boca já está toda cianótica e ele tenta respirar, você vê no pescoço dele o uso da musculatura auxiliar, a tentativa de respirar e não consegue, tá? Nessa condição, eu preciso realizar a manobra conhecida como tapotamento. Alguns falam capotamento. Não deixa de ser capotar essa criança. Mas aí entra os tapinhas nas costas, então alguns falam tapotamento. Enfim, eu vou fazer a manobra de desengasgo. Como que eu faço a manobra de desengasgo? Eu apoio, então eu vou fazer isso na prática, tá, galera? Agora só vou falar para vocês e demonstrar rapidinho. Apoio esse bebê, ele deve ser compatível com a boca dele ficando na minha mão, onde eu consiga afirmar o rostinho dele, tá? Onde eu consiga afirmar o queixo dele. E a parte genital do bebê, ela deve chegar até no máximo no meu cotovelo, aqui na fossa cubital do meu braço, tá? Ele deve caber aqui, o tronco dele com o pescoço e a boca deve caber nesse espaço. Se ele não couber nesse espaço, independente de idade, eu vou sentar esse bebê no meu colo, na minha perna e vou realizar a manobra de Heimlich, que eu já vou falar sobre ela, tá? Mas se cabe, esse é um bebê que eu vou realizar a manobra de capotamento, tá? Então eu vou colocar a via aérea mais baixa que o corpo, vou apoiar ele deitadinho em cima do meu antebraço, com as perninhas uma para cada lado, com os bracinhos um para cada lado, né, com o peitinho no meu antebraço. Vou segurar a boca dele abertinha, a via aérea mais baixa que o corpo, ou seja, a cabeça mais baixa que o corpo. Vou apoiar o meu antebraço em cima do meu fêmur, tá? Com o cotovelo bem próximo à cintura, para que o braço fique todo acomodado em cima do meu fêmur, em cima da minha coxa, tá? E aí o meu joelho tem que estar mais baixo que a minha cintura. Então, eu posso estar de pé, com a perna um pouco flexionada, ou posso estar sentado com a perna esticada e o joelho estando nessa direção, tá? Na diagonal aqui da minha cintura para o meu joelho, para que a via aérea sempre fique mais baixa que o corpo. E aí, eu vou olhar ali nas costas do bebê, nós temos a região interescapular, ou seja, o meio das costas, ali próximo aos ombros do bebê, nós temos as duas escápulas, né? Assim como o adulto,
o bebê também tem 2 escápulas. Entre as 2 escápulas, eu vou realizar 5 golpes com a parte hipotenar da mão. São 5 golpes firmes e não fortes, tá? São golpes empurrando para baixo, tá? Realizo 5 golpes, tipo 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, minha mão já para em cima já das costas do bebê e eu faço um sanduíche com esse bebê. Ou seja, uma mão vai ficar pela frente dele e a outra pelas costas. Uma mão está segurando o queixo, a outra vai segurar a cabeça. E eu vou girar esse bebê, mantendo a cabeça mais baixa que o corpo. Vou girar esse bebê e vou trazer para minha outra perna. E aí segue-se o protocolo novamente. No entanto, agora é o contrário. Antes eu tinha o tórax do bebê, né, o peito do bebê e a barriga do bebê encostado no meu braço. E agora ele vai estar em decúbito ventral. Aliás, em decúbito dorsal no meu braço. Ou seja, ele está com as costas no meu antebraço. E, igual eu tinha feito na outra perna, o meu antebraço agora ele vai em cima da minha coxa do outro lado, tá? Mantendo o mesmo nível de cintura mais alta que o joelho, eu vou achar a linha central e a linha intermamilar do bebê. Ou seja, a linha central é a linha do nariz com a linha do umbigo. E no meio do tórax do bebê, eu vou achar a linha intermamilar, a linha dos mamilos. E no meio, tá? Onde se cruzam essas 2 linhas, eu vou colocar 2 dedos. E vou realizar 5 compressões. São compressões que tem que ter uma profundidade entre 2 e 3 centímetros, tá? Ou 1/3 do tórax do bebê. Faço 5 compressões, retomo a posição inicial e recomeço os tapas. 5 tapas, giro essa criança para cima do meu outro braço, em cima da minha outra perna. 5 compressões na linha intermamilar com a linha central. Retomo novamente, acho a região interescapular do bebê com a parte hipotenar da minha mão, com o bebê encaixado em cima do meu antebraço, uma perna para cada lado e um braço para cada lado. E a parte genital do bebê não pode ultrapassar a fossa cubital do meu braço, certo? Ou seja, não pode ultrapassar a linha do cotovelo, aquilo que dobra. Se ficar mais alto aqui é porque o bebê não é mais compatível com o tamanho do capotamento, certo? Então vou realizar isso até que esse bebê chore, tá? Até que ele chore e comece a vomitar tudo aquilo que estava trancado, e saia tudo para fora. E aí, obviamente, né, por lógica, um bebê que se alimentou e aí ele teve uma tentativa de esforço, uma tentativa de respirar, estava engasgado, não conseguiu. Eu pego esse bebê, giro de cabeça para baixo, bato nas costas, aperto o peito, bato nas costas, aperto o peito, até que esse objeto saia, ele tentando respirar, fazendo força. É natural que ele vomite tudo que tiver no estômago dele. Então é natural que saia leite ou qualquer tipo de alimento que ele tenha se alimentado, certo? E aí vai sair tudo ali, você mantém, uma vez que ele começou a chorar, você traz ele para o teu tórax, mantém ainda a cabecinha mais baixa que o corpo, mantém a boquinha aberta, a via aérea bem aberta, posição cheirador bem liberada, a via aérea, para que saia todo esse tipo de alimento, secreção, enfim, pode ter um excesso de salivação, baba e tal. Saia tudo limpo e deixe que chore. Um bebê que chora respira, tá? Então deixa chorar, não é problema chorar nessa condição. O problema é quando ele não chora, que ele não respira, tá bom? Agora, se eu abordo esse bebê na mesma condição, olhinho arregalado, tenta respirar e não consegue, e eu vou colocar ele no meu braço e ele não cabe. Ou seja, a parte genital do bebê ultrapassa a fossa cubital do meu braço. Ele não encaixa no meu antebraço. Esse é um bebê, uma criança que eu não posso fazer o capotamento, porque o capotamento vai ser prejudicado pelo tamanho da criança ou pelo tamanho do meu braço, certo? Então não vai ser um capotamento adequado. E nesse momento eu não posso me dar o luxo de fazer um capotamento inadequado, tá? Porque o bebê tem segundos de período de tempo até que ele entre em inconsciência, até que ele desmaie, perca todos os musculares, e aí eu toco de tratar ele de uma forma diferente, que é bem mais complexa, tá? Então, galera, se ele não cabe no meu antebraço, esse é um bebê que eu vou apoiar ele no meu colo, vou achar a linha do umbigo dele, ou seja, a cicatriz umbilical, vou encaixar minha mão ali e vou fazer a manobra de Heimlich, ou
Agora tiraram o nome de Heimlich, né? Nas últimas atualizações aí, algumas literaturas tiraram o Heimlich e colocaram compressão abdominal, tá? Independente se você chamar de Heimlich ou de compressão abdominal, o objetivo é que seja eficiente essa manobra, tá bom? Que tenha uma profundidade adequada, que seja em formato de gancho, que empurre o diafragma para cima, fazendo uma pressão positiva em cima do pulmão, fazendo com que aquele restante de ar que ficou embaixo desse objeto, que está ocluindo a passagem do ar, que ele saia com pressão, expulsando esse objeto. É isso que eu tenho que fazer. Então faço uma pressão positiva, empurro o diafragma para cima, ele faz uma pressão positiva no pulmão, esmagando o pulmão, fazendo com que o pulmão jogue o restante de ar que restou entre o pulmão e onde o objeto acabou encaixando, ali ocluindo a passagem do ar, e essa compressão faça uma pressão suficiente para que esse objeto seja expelido pela via aérea. Ponto. Tá bom? Então, se a manobra for bem feita, legal. Agora, galera, se fiz tanto uma quanto a outra e eu não conseguir desengasgar, tá? Não conseguir desengasgar, a vítima vai ficar inconsciente. Uma vez que ela perde tônus musculares, amolece, tá? Ficou inconsciente, eu vou tratar como parada cardiorrespiratória. Levo para o chão, inicio o protocolo da RCP, tá? Levo para o chão ou uma superfície rígida, inicio o protocolo da RCP. Do bebê no bebê, da criança na criança, do adulto no adulto. Legal? Agora, se eu abordei essa criança, esse bebê, ou até mesmo esse adulto, e ele já não tinha mais tônus musculares, o que é? Ele já não se afirmava mais, ele estava apagado completamente, os braços molinhos, caidinho, tá? Eu vou mostrar isso na prática para vocês na última aula. Mas agora só para vocês entenderem, ele tá molinho, caído, tá? Cianótico, não tinha nenhum estímulo, bati na planta dos pés, não teve estímulo nenhum, ele não abriu o olhinho, não tentou respirar nada, está completamente apagado. Nesse caso, inicia o protocolo de RCP na hora. Ah, mas é um afogamento, não interessa. Nem checa o pulso, inicia o protocolo de RCP naquele exato momento, certo? Tanto para o adulto, quanto para a criança, quanto para o RN. Bebê, RN, qualquer faixa etária de idade, na condição em que a vítima ficou inconsciente por engasgo, inicia o protocolo de RCP. Legal? Tranquilão, né? Agora, RCP ou manobra de Heimlich, não RCP, manobra de Heimlich, ou manobra de compressão abdominal, então, como a literatura está falando agora, na gestante ou no obeso. Tá? Qual que é a ideia da gestante e do obeso? O obeso, eu não consigo abracar a circunferência abdominal dele, certo? Eu não consigo abracar a circunferência abdominal para fazer a manobra de Heimlich completa. Então eu preciso, tá? Preciso ter a sorte de que os meus braços pelo menos deem a volta no tórax dele, que o tórax seja menor que o abdômen, e aí eu consiga realizar compressões torácicas. Agora a compressão abdominal que eu ia fazer lá no abdômen, eu consiga fazer em cima do tórax. Mesma manobra, abraço a vítima, coloco me posiciono atrás da vítima, coloco a minha perna entre as pernas da vítima, abraço, localizo a cavidade chifoide, apêndice chifoide, vou medir mais ou menos 2 dedos acima da chifoide, vou colocar a minha mão nessa posição, a minha mão fraca vai em cima e eu vou fazer uma compressão torácica nessa vítima, tentando o objetivo de esmagar o pulmão, agora fazendo uma pressão em arcos costais, fazendo com que esse pulmão esmagado ele tenha, né, uma pressão positiva suficiente para fazer com que esse ar saia rapidamente da via aérea, expulsando o objeto que está ocluindo a passagem do ar, certo? Essa manobra é aplicada tanto no obeso quanto na gestante, tá? A gestante também deve ser feita essa manobra, porque se eu for fazer a manobra de Heimlich normal, ou seja, a compressão abdominal na gestante, eu vou esmagar o bebê, então vou ter que aplicar essa força em cima do bebê e aí não pode.
Então, na gestante e no obeso, não é compressão abdominal, e sim compressão torácica em pé. Por que eu coloco a perna no meio dos pés, no meio das pernas da vítima? Para que se ela cair, eu consiga segurar ela e levar ela para o chão, não deixando ela cair, bater a cabeça e aí agravar o quadro dela, que já era um engasgo, acabar tendo mais um TCE, certo? E se eu já encontrar a vítima desacordada, tá? E eu sei que o histórico é engasgo, inicio o protocolo de RCP rapidamente. Posso fazer uma busca visual na via aérea, buscando por localizar o objeto. Às vezes eu abro a via aérea, do adulto principalmente, e olho lá dentro e vejo o objeto. Já aconteceu, tá? Em atendimento eu consegui ver o objeto. E aí pego, né, nós como socorristas, nós temos na mochila uma pinça chamada pinça de Magil. É uma pinça meia curvada. E aí você coloca lá na garganta da vítima, pinça o objeto e faz a retirada. Tá? Nesse caso, quando isso for possível, topzera, faz a retirada. No bebê também. Você olha para a boquinha dele ali, você viu o objeto que está ali causando obstrução, você consegue fazer dedinho de gancho e fazer a retirada, ou fazer dedinho de pinça e fazer a retirada do objeto, legal. Se não conseguir, então, na manobra de capotamento, aí você vai conseguir ter eficácia o suficiente para desobstruir essa via aérea, legal? Então, as manobras sendo bem aplicadas, galera, tanto uma quanto a outra, ela vai ter uma eficiência muito boa. Se ela não for bem aplicada, ela já tem uma eficácia mais ou menos. Mas quanto melhor for aplicada, melhor será a eficiência. E não tem segredo nenhum, galera. Vocês vão ver na aula prática, na última aula desse nosso mini curso, fora a próxima na outra, como é tranquilo, tá? Como é tranquilo fazer essa manobra. Não tem segredo nenhum. E aí eu convido vocês que estão em casa, que vão nos acompanhar na última aula, que vocês peguem uma boneca, um bebê, o próprio filho de vocês e façam essas manobras como eu estou fazendo. Não precisa bater nas costinhas do bebê e nem fazer as compressões, mas que vocês manipulem essa criança para vocês entenderem como que funciona, agora com peso real, peso de criança mesmo, para entender como que a manobra funciona, certo? Então, super tranquilo. Já faz 1 hora que a gente está aqui online, né? Falando muito. Então hoje a gente vai encerrar por aqui. E daí na próxima quinta-feira a gente vai falar sobre síncope, a gente vai falar sobre algumas outras condições, as convulsões nos bebês e tal, nas crianças. E daí, e no adulto também, obviamente, como agir nessas situações. E daí na quarta e última aula a gente então vai fazer, se ficar meio complexo para fazer tudo ao vivo, a gente talvez grave, para que a gente consiga gravar as tomadinhas de cada situação, tá bom? Então tenham tranquilidade que o nosso mini curso aí de Lei Lucas vai ser completo, tá? A gente vai entregar o material completinho para vocês, um curso completinho, tá bom? Então, hoje a gente encerra por aqui e na próxima quinta-feira, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, a gente dá sequência no nosso mini curso de Lei Lucas. Valeu? Parabéns, futuro socorrista!